noite, crianças! Infelizmente, vou dar uma notícia triste aqui. A gente chegou ao nosso último dia de conferência e agora a nossa última programação. Infelizmente, está chegando ao fim a nossa conferência. Mas ainda tem bastante coisa aí pela frente na nossa programação, na nossa última programação da nossa conferência de música. Como de manhã eu chamei um amigo, eu vou também chamar ele agora à noite. Pode vir pra cá, Léo. Boa noite, tia Sara! Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem. Dê boa noite também para as crianças lá de casa. Boa noite, crianças! Chegou ao fim a nossa conferência, Sim, né? é verdade. Pois é, mas não vamos ficar tristes, a gente ainda tem bastante coisa para fazer, né, Léo? Sim, tem perguntas, tem corinhos, histórias. Exatamente. Então vamos lá para os nossos corinhos. São os mesmos da manhã. Só que em vez da gente falar no bom dia com alegria, a gente vai cantar boa noite com alegria. Desejo para vocês uma bela noite. Andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Mudou só um pouquinho. Só uma boa noite e uma boa noite. Só isso, tá bom? Vamos cantar? Lembra? Eu dou a primeira nota e você começa depois, tá bom? Tá bom. Pra gente cantar bem afinadinho. Vocês aí de casa não deixem de participar. Cantem junto comigo, tá bom? Vamos lá. Boa noite, com alegria. Desejo pra vocês uma bela noite. Andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Isso! Agora vamos desejar também, através da música, boas-vindas a todos que estão participando das nossas conferências, aos que estão aí em casa participando das nossas conferências. Vamos lá? Boas-vindas, bem-vindos, são boas-vindas pra vocês, aleluia, boas-vindas, bem-vindos, são, venham outra vez. Eu já deixei o convite aí para vocês participarem da nossa próxima conferência de música que, quem sabe, vai ter ano que vem. Então, participem também, assim como vocês participaram esse ano, participem também com a gente ano que vem. Agora vamos para a nossa parte de recapitulação da nossa história. A gente está estudando a vida de um homem, certo? Certo. Você sabe o nome dele? Clarence. Exatamente. É o Clarence Jones ou Clarence Jones, como você preferir chamar. Lá nos Estados Unidos provavelmente chamam de Clarence. E aqui no Brasil a gente, porque é um pouquinho mais difícil para a gente falar Clarence, a gente chama de Clarence. Então, o Clarence Jones, ele trabalhava com rádio. Você lembra disso? Lembro. Que bom. Agora eu vou começar com as perguntas. Qual o instrumento que ele tocava lá na banda do pai dele, lá do Exército de Salvação? Que ele começou desde cedo a tocar alguns instrumentos, tentou alguns, até que ele achou o instrumento dele. Qual era? Você lembra? Era um bem grandão, né? É um Um trombone. Exatamente, um trombone, você lembrou. Ele tocava trombone. E em um determinado dia lá, agora vem a nossa próxima pergunta. Opa! Em um determinado dia ele foi chamado para tocar em uma igreja. Inclusive, foi nessa igreja onde ele aceitou a Cristo como Salvador da vida dele. Você lembra qual era a igreja dele? Era uma igreja que tinha o nome de um instituto, ou não? Sim, exatamente isso. A igreja tinha um instituto. É a igreja do Moody? Exatamente, você lembrou. É. A igreja do Moody que tinha instituto. Ele assistiu, ele participou lá da conferência, né? Da Sim. Conferência não, dos cultos. Teve o primeiro dia de culto, ele tocou, no segundo ele tocou, no terceiro, no quarto, no quinto dia ele tocou. E no sexto dia, além de tocar, o pessoal sempre pregava a palavra de Deus. Não era só música, tinha a palavra de Deus. E foi nesse dia que ele entendeu que o pastor estava pregando lá nessa igreja.
E foi quando ele aceitou a Cristo como Salvador da vida dele. Agora, passou um tempo, agora vem a nossa próxima pergunta. Manda lá. Tá bom. Veio um missionário visitar essa igreja. Esse missionário, ele fez um desafio para as pessoas ali naquele dia. Quem queria entregar a vida a Jesus para servir ele o tempo todo? Agora vem a pergunta, da onde era esse missionário? Da Jamaica? Não é Jamaica. Japão! Exatamente, eu já ia ajudar você falando que é o que a gente come no café da manhã, Japão. Pra ajudar a dica final aí pra você. O pão! Não, era só pra dar a dica das últimas letras, Tá não é bom. pão não. É verdade. Era Japão o nome do lugar. E foi nesse dia que, quando ele ouviu a proposta do missionário, ele foi o único a levantar a mão falando assim, eu quero servir ao Senhor, eu quero dedicar a minha vida a Ele. Inclusive, ele fala uma frase muito bonita, que eu vou ler aqui no meu caderninho de perguntas, tá bom? Não vale olhar aqui. Eu iria a qualquer lugar por Ele. Ele falou que ia dedicar a sua vida totalmente em obediência ao Senhor. Como eu disse, o louvor aceitável, a adoração aceitável é quando a gente obedece aquilo que o Senhor fala pra gente fazer. E o Clarence, naquele dia, ouviu Deus falando com ele, que Deus falou pra ele, eu quero que você me sirva. E ele falou, Senhor, eu vou fazer tudo o que o Senhor me propõe. Eu vou aonde o Senhor quiser que eu vá. E foi exatamente isso que ele fez. Agora vem a nossa próxima pergunta. Olá! Ele foi estudar em um lugar depois disso, porque ele queria ser missionário. E ele chegou lá nesse lugar e pediu para ser um missionário. Falou assim, olha, tem algum curso aí para eu ser missionário? Qual foi esse lugar que ele foi? Você lembra o nome? É bem parecido com o da igreja. Instituto Moody. Exatamente. Ele estudou lá no Instituto Moody por 3 anos. Depois que ele terminou esse curso dele, ele fez algumas viagens missionárias lá, evangelizando pessoas, tocando para as pessoas, como eu disse. Ele sabia tocar o trombone, assim como os professores anteriores contaram. Ele sabia tocar, ele gostava muito de música, ele tocava. E depois desses 3 anos fazendo, ele viajou um pouco. Depois de fazer essas viagens, ele foi chamado para trabalhar, tocar na verdade, tocar em um lugar. Que lugar foi esse? Você lembra? Dá uma dica. Ele gosta de 2 coisas, ele gosta de música e ele gosta de outra coisa. De rádio. Ele foi tocar numa rádio. Exatamente isso. Ele foi tocar numa rádio. E, inclusive, depois de um tempo, ele tocou lá nessa rádio, ele começou a trabalhar nessa rádio, ele começou a fazer muitas outras coisas nessa rádio e foi aprendendo como era trabalhar numa rádio. Ele era locutor, compunha músicas também para rádio e ele era até engenheiro, ele mexia ali nas coisas da rádio. Olha, ele aprendeu bastante. Mas por enquanto ele ainda não tinha dedicado a sua vida totalmente ao ministério. Agora vem a nossa última pergunta de hoje. Bora ver se vocês estão sabendo. Tá bom. Depois desse tempo dele trabalhando lá na rádio, Deus preparou ele para alguma coisa que ele ainda não sabia. Ele estava aprendendo a mexer com rádio e ainda não sabia muito bem o porquê disso. Mas Deus ia mostrar a ele o porquê dele estar trabalhando ali naquela rádio. Agora me diz, depois desse tempo, ele foi para um lugar. Que lugar foi esse onde ele foi trabalhar finalmente como um missionário? Eu sei. Onde? América do Sul. Exatamente isso, ele foi trabalhar na América do Sul. Ele trabalhou em alguns lugares, viu que não dava certo aqui e ali, como os outros professores contaram, e até que ele foi trabalhar no Equador. Falei que ia ser a última pergunta, mas ainda tinha mais essa aqui. É bônus. É um bônus para tirar mais que 10, né? Tirar 11. Iba! Você foi bem hoje. Então ele foi trabalhar finalmente no Equador, onde aconteceram
outras coisas da história dele, onde Deus usou a vida dele, o conhecimento que ele tinha com rádio para servir a Deus. Então essa foi a nossa recapitulação com perguntas. Muito obrigado, olha, você foi muito bem, só esqueceu umas coisas ali aí. Verdade. Mas foi. Espero que vocês aí em casa também tenham conseguido. Agora, a gente vai para a nossa próxima parte de músicas, tá bom? Tá bom. Então, até daqui a pouquinho. Tchau. Então, vamos continuar com os nossos corinhos e vamos cantar a nossa música tema Cristo tem amor por mim. Cristo tem amor por mim, com certeza creio assim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A Bíblia assim me diz. Sim, Jesus me tem amor e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer de crianças receber. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A Bíblia assim me diz. Meu Jesus comigo está e a vida me levará para o lindo céu de luz, pois me resgatou na cruz. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A Bíblia assim me diz. Muito bem. Qual é o próximo agora, tia Sara? O próximo é Deus é amor. Vamos lá. Louvem, louvem todas as crianças ao Senhor, ao Senhor. Louvem, louvem todas as crianças ao Senhor. Deus é amor. Amém, amém. Todas as crianças ao Senhor, ao Senhor. Amém, amém. Todas as crianças ao Senhor. Deus é amor. Obedeçam todas as crianças ao Senhor, ao Senhor. Obedeçam todas as crianças ao Senhor. Deus é amor. Agora a nossa próxima música é Ação de Graças. Graças dou, bendito Senhor, pois Tu és o meu Salvador. Tu por mim tiveste na cruz, Teu para sempre sou eu, Jesus. Graças dou a Ti, meu Jesus. Graças dou, pois vivo na luz. Graças dou, já gosto do perdão. Basta minha alma e salvação. E a nossa última música, nós vamos cantar Se Conversarmos com Jesus. Se conversar
gente terminou os nossos corinhos, vamos para a nossa história de hoje. Vamos chamar a nossa professora. Sobre o penhasco. Vida de missionário não é só bênção. Eles também passam por muitas dificuldades. Mas também eles aprendem a confiar e depender do Senhor. E Deus responde às suas orações. Satanás sabe disso e procura fazer tudo o que pode para atrapalhar a obra missionária ou a obra de Deus. Um dia, bem cedinho, às 4 horas da manhã, Clarence pegou o seu cavalo e foi em direção à cidade de Quito, que é a capital do Equador. Ele foi cavalgando e tinham alguns guias que iam com ele para protegê-lo, para ensinar o caminho, e assim eles estavam fazendo a sua viagem. Os guias foram andando à frente e o Clarence ficou por último no seu cavalinho. Lá vai ele. Os guias foram se distanciando de Clarence e ele foi ficando para trás. Nem percebeu que ficando bem isolado, estava ficando isolado dos guias. De repente, e ele estava numa altura bem grande, embaixo tinha um penhasco que era como se fosse um precipício bem grande. E ele estava ali com seu cavalinho. Caiu, escorregou, ele bolando com o cavalo, com tudo. Graças a Deus, no meio do caminho, no meio daquele barranco, tinha uma grande árvore que amorteceu a queda deles. Mas mesmo assim, o Clarence caiu e o cavalo caiu por cima dele, ficou em cima da perna esquerda de Clarence. Quando ele caiu e viu aquela situação e ficou sentindo dor, ele começou a gritar: socorro, socorro, vocês, me ajudem! Mas os guias não podiam ouvi-lo, eles estavam muito à frente. E o Clarence se acalmou e ele pensou: ir para qualquer lugar por Deus significa morrer aqui, nesse precipício, embaixo desse cavalo? Será? Mas logo ele orou e ele confiou novamente em Deus e esperou. Lá na frente, os guias perceberam que o Clarence não estava com eles e falaram: aconteceu alguma coisa, vamos voltar. E eles voltaram com seus cavalos. Voltaram bem rapidinho. Quando eles viram o lugar onde tinha caído no barranco, tinha lama, terra, e eles entenderam que o Clarence tinha caído ali. E começaram a gritar: Clarence, Clarence, você tá aí? E o Clarence ouviu: eu estou aqui, ajude-me, socorram-me. E eles conseguiram. Jogaram uma corda, puxaram o cavalo e puxaram o Clarence também. Graças a Deus, nada aconteceu de mais grave. Ele nem quebrou a perna, só tinha ficado bastante doído, mas nem chegou a quebrar. Como Deus é bom, como Deus cuidou do Clarence. Confiar em Deus é outra coisa que os missionários sabem fazer muito bem e precisam fazer. Com o passar do tempo, o dinheiro acabou. E Clarence não tinha dinheiro para comprar nem comida mais para sua família. Muito menos pagar a conta de luz, a energia que gastava na rádio. Então Clarence se lembrou de um versículo que ele gostava muito, que está em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então o Clarence gastou um dia inteiro orando, invocando ao Senhor, que Deus tivesse misericórdia deles, daquele ministério, e suprisse as necessidades deles. E Deus ouviu a oração de Clarence. Eles receberam uma oferta, e aquela oferta foi usada para pagar as dívidas deles. E outras pessoas lá nos Estados Unidos também começaram a enviar ofertas novamente para aquela obra missionária da rádio lá em Quito. Toda a família do Clarence estava envolvida naquele ministério. Ele tinha a esposa chamada Catherine,
tinha um filho chamado Dick e 3 meninas. Uma se chamava Marian, a outra Marjorie e Nancy. Eram os filhos do Clarence com a Catherine. A esposa dele, a Catherine ou Catarina, ela trabalhava antes de se casar com ele com música. Então ela sabia tocar, ela sabia cantar, ela escrevia essas músicas. Então ela e os seus filhos trabalhavam na rádio num programa que se chamava O Galeão Espanhol. Esse programa contava várias histórias de Quito, de várias histórias do Equador. Histórias inventadas, não eram todas histórias reais, mas eram histórias sobre o Equador. E na contagem dessa história, os filhos ajudavam. O Dick e a Nancy faziam barulhos com correntes, com um fundo de algum sonzinho que tinha na história, eles faziam esse barulhinho e a história ficava bem legal. Então, eles trabalhavam com essas histórias. A vida da Catherine era bem trabalhosa, bem puxada, a esposa do Clarence. Ela se levantava cedo e sempre ela cuidava da casa, cuidava dos filhos, mas também ela recebia pessoas na casa dela. Vinham pessoas para conhecer a rádio, para conhecer o ministério deles. E naquela época também teve um envolvimento de todo o mundo na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E foi um tempo muito difícil para eles. Na casa deles tinha uma bandeira dos Estados Unidos. Então, quando algumas pessoas viam aquela bandeira, eles corriam para lá até para se proteger, porque era sinônimo de segurança. Não podiam invadir a casa deles. Então, ela fazia disso também um ministério para abençoar as pessoas, recebendo essas pessoas na sua casa. Então, ela sempre fazia um cafezinho, um chazinho, um bolinho para receber essas pessoas que estavam fugindo da guerra. Mais uma parte do ministério da família do Clarence. Ratoeiras na floresta. Clarence continuou orando, porque o desejo dele é que o evangelho chegasse para os índios que moravam muito longe de Quito, lá no meio do mato, onde os homens ainda não tinham chegado, só os índios moravam lá. E ele orou, e Deus tocou no coração de 2 missionários amigos dele. E eles resolveram ir lá no meio daquele mato para falar do evangelho para aqueles índios. E eles passaram muitas semanas viajando, entrando naquela mata, cortando o mato para poder entrar. Provavelmente eles viram cobras, foram picados por mosquitos, vários perigos, mas eles tinham um coração pronto para obedecer e levar o evangelho para aqueles índios, até que eles chegaram lá. Quando eles chegaram, lá no interior, naquele matão, tinha um lugar mais aberto onde não tinha mato. E logo eles viram índios se aproximando. Eles ficaram com um pouco de medo. Eles tinham pensado, será que eles são bravos, eles são agressivos, eles são guerreiros, eles vão querer bater na gente ou sei lá o quê? Mas os índios vieram se aproximando e tinham até um sorriso no rosto. Eles começaram a conversar e eles falaram que tinham ido falar do evangelho para eles, do amor de Jesus, que Deus os amava, que Jesus tinha morrido na cruz. E quando eles começaram a falar, os índios falaram, a gente já sabe disso. Eles até cantaram alguns hinos que tocavam lá na rádio. E os 2 missionários ficaram, como assim? Como vocês já sabem disso? E um dos índios trouxe numa madeirinha um rádio montado numa tabuinha que era uma madeira, do tamanho de uma ratoeira. Através daquele radinho que um dos índios conseguiu, porque ele foi lá na cidade e conseguiu uma daquelas ratoeiras, eles ouviam o evangelho na língua deles, que era Quichua. E naquele idioma, naquela língua, eles ouviram do amor de Jesus, eles ouviram de que Cristo tinha morrido na cruz por eles e eles receberam Jesus como Salvador. Sabe, eles sabiam cantar mais de 70 hinos que tocava na rádio.
Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. O Evangelho chegou quando nenhum homem ainda podia ter chegado lá. Não tinha entrado no meio daquela mata toda, mas o Evangelho chegou através da rádio. Que alegria quando Clarence soube disso, que alegria quando os amigos dele souberam disso. Com o passar do tempo, o Clarence conseguiu um transmissor mais potente do que aquele que ele tinha. E porque esses transmissores foram mais potentes, o Evangelho foi dito em tantos lugares do mundo que conseguiam ouvir, alcançar aquela rádio. Chegou lá e eles podiam ouvir através daquela rádio o Evangelho. Eles receberam cartas do Japão, receberam cartas da Suécia, da Rússia, de vários países. Pessoas agradecendo, muito obrigada pelo Evangelho, muito obrigada por falar para nós do amor de Jesus. Que alegria! Hoje, a HCJB, a Rádio da Voz dos Andes, alcança mais de 80 países, em mais de 100 línguas diferentes, 100 idiomas diferentes. Olha que bênção! Como Deus é bom! Como a rádio tem alcançado tantas pessoas para o Evangelho. E essa foi a grande resposta que o Clarence deu quando Deus falou: quem irá por nós? E o Clarence diz: eu irei a qualquer lugar pelo Senhor. Deus o chamou para Quito, no Equador, e para fazer esse ministério. E se Deus perguntar para você também: quem irá por mim? Quem vai falar do meu Evangelho? Quem vai falar das boas novas de salvação? Você está disposto ou disposta, como o Clarence, a amar as pessoas que estão perdidas, a falar para elas do amor de Jesus, para que elas não se percam, indo a lugares tão difíceis que talvez ninguém mais foi para falar do amor de Cristo? Que você também possa dizer: eu irei por Ele, aonde Ele me mandar, para falar do seu amor, para que muitas pessoas recebam a Cristo como Salvador e tenham a alegria de viver com Jesus para sempre, a mesma alegria que nós temos da vida eterna. E agora nós teremos um tempo com trabalho manual e também teremos perguntas. Então, agora eu chamo a tia Laís. Boa noite, crianças! Eu sou a tia Laís e vim agora trazer uma atividade muito legal pra gente fazer, tá bom? Mas essa atividade tem a ver com a nossa história da parte da manhã. Será que vocês lembram qual foi a história? A dos 5 pães e 2 peixinhos, né? Então, nós vamos precisar de alguns materiais bem simples que vocês têm em casa, tá bom? Então, você vai precisar de folha sulfite, o papel branco, você vai precisar de um lápis, uma tesoura, uma peneirinha, você pede para sua mamãe, cola branca, que vocês usam na escola, um pouquinho de café e um pouquinho de trigo, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar esse daqui. E, como a tia é grande, usa tesoura com ponta, mas para os pequenos, vocês têm que usar tesoura sem ponta, tá bom? Para não machucar. E façam isso com a ajuda do seu pai e da sua mãe, tá? Então vamos lá. Aqui tem só um material que a tia tinha em casa, mas se você não tiver, não tem problema, tá bom? Esse aqui é aquele olhinho falso, sabe? Aquele olhinho de mentira que você encontra em algumas lojinhas por aí. Mas se você não tiver, não tem problema. É só você desenhar, tá? Então vamos começar? Vocês vão ver aí na sua tela que vai aparecer como que a gente vai fazer o nosso peixinho. Então, a gente vai usar a nossa mão, tá? Para fazer o peixe. Então, vamos lá. Você vai pegar a sua folha, tira as coisas daqui. E você vai contornar a sua mão. Como vocês viram aí na imagem, você tem que deixar a sua mão assim, com os 3 dedinhos do meio fechados e abre bem os da ponta, tá bom? E, geralmente, quando a gente contorna a mão, no final a gente já fecha, né? Mas você não vai fechar, vai esperar pra gente poder fazer a boquinha do peixe, tá? Então vamos lá. Você vai colocar, posicionar a sua mão
E você vai contornar os seus dedinhos. Quando chegar aqui nos 3, ó, você só vem até aqui esse ossinho e volta. Mesma coisa. E aí continua. Não fecha. Tá vendo? E aí você vai fechar fazendo uma pontinha aqui, como se fosse a boquinha do peixe. Tá bom? Viram? E aí, depois disso, você vai poder fazer alguns traços. Vocês viram que na imagem ele fez o peixinho listrado. Mas você pode escolher outras formas. Você pode fazer círculo, você pode fazer o que quiser. Então, primeiro você vai fazer as formas que você quer. Então, você pode separar a cabecinha, o rostinho, né, a cara do peixe. Depois você pode fazer círculos para você pintar colorido, ou você pode fazer qualquer outro formato que você goste, tá bom? Olha só. E aí, depois disso, você pinta bem colorido, tá bom? E aí, agora a tia vai mostrar como que ficou o meu, tá? Eu fiz diferente desse daqui. Esse daqui já tá pronto. A tia já colocou até o olhinho. Olha só. Pintei bem colorido. Depois que você fizer o seu primeiro peixinho, você já pode contornar o próximo e fazer de outro jeito ou igual o primeiro, você que sabe, tá bom? É só você fazer a boquinha aqui na pontinha e desenhar o olhinho ou colar, se você tiver, tá bom? Depois que você fizer os 2 peixinhos, você vai agora fazer os pães. Então você vai ver aí na sua telinha qual é o formato do pãozinho. Ele é bem fácil. Então o que vocês vão fazer? Pegar a folha, o lápis e vão fazer um formato de ovo deitado. Olha só. Tá vendo? Podem ser pães pequenos, podem ser de tamanhos diferentes, podem ser grandes, você que sabe. Pode colocar tudo na mesma folha ou um pão em cada folha, tá bom? Quantos pães eram? 5 pães. E aí vamos fazer o detalhezinho aqui em cima para parecer um pãozinho, né? Igual do desenho. E agora, quando você terminar de fazer todo o contorno do pãozinho, você vai pintar. Então você pode escolher fazer ou marronzinho, como se fosse um pãozinho bem tostadinho, ou você pode usar um amarelo queimado, sabe? Aquele mais escurinho, ou você pode pintar só de amarelinho, você que sabe, você escolhe, tá bom? Então você vai riscar, depois pintar. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou o da tia, depois de pintado, tá? Então ele ficou assim, ó. Tá vendo? A tia usou uma caneta preta para poder contornar. Se você tiver, você usa. Se não, você pode usar o lápis preto mesmo. Vai fazendo bem forte, assim, ó, em volta. E aí você vai contornar bem bonitinho. Então esse é o pão que a tia fez. E aí, o que que a gente vai fazer com essa cola e essas coisas esquisitas que a tia trouxe? Você vai pegar a cola branca. Se você já é grande, você vai conseguir colocar a cola no seu dedinho, tá vendo? E você vai espalhar no pãozinho. Espalha, espalha aqui. Se precisar de mais, você coloca. O que será que a gente vai fazer? Viu? Agora, vocês lembram do café e do trigo? Vocês vão colocar um pouquinho numa vasilhinha ou num copinho, um pouquinho de café, um pouquinho de trigo e vão misturar. Vocês sabiam que o pão é feito de trigo, né? Então, olha só. Você misturou aqui. Agora que você passou a cola, você vai pegar a peneirinha e vai jogar a nossa misturinha em cima.
E você vai sacudindo a peneirinha, sacudindo, 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 até ela grudar lá na cola que você colocou. Depois disto, você pode tirar todo o excesso que sobrou do pozinho e olha só que divertido, o nosso pãozinho ficou cheio de farinha. E então você vai fazer isso nos 5 pãezinhos, tá bom? Quando você terminar, você vai recortar. Então você vai recortar os pães e recortar os peixinhos. E para ficar mais divertido, para vocês poderem contar para o seu papai, para sua mamãe, para a vovó, a titia, você pode pegar um prato e colocar os pães e os peixinhos dentro e mostrar para eles, falar a história que vocês escutaram e que vocês prepararam o lanchinho da história. Tá bom? E agora nós vamos para o nosso tempo de perguntas. Vamos ver se vocês lembram da história que a gente escutou. Na verdade, as perguntas vão ser das 2 histórias, da bíblica e da missionária. Então vamos fechar com chave de ouro. Vamos ver se vocês lembram, hein? Então, antes da gente começar, eu vou chamar o nosso amigo que vocês já conhecem. Qual que é o nome dele? Vocês lembram? Léo, né? Então vamos chamar? Léo! Cadê você? Oi, tia Laís! Oi, Léo, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô bem. Olha, eu chamei você porque eu preciso da sua ajuda. Na verdade, as crianças precisam da sua ajuda. Tá bom. Porque eu vou fazer algumas perguntas e eu quero ver se você também lembra. Eu sou bom em perguntas, eu já respondi umas perguntas pra tia Sara. É? É. Tá bom. Olha só, eu vou dar 5 segundos pra você e pras crianças pensarem na resposta e dizer, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, vamos começar com as perguntas da nossa história bíblica. Primeiro, quantos pães e peixes Jesus recebeu para poder multiplicar? Então alguém dividiu um lanchinho e eu quero saber quantos pães e peixes tinham nesse lanchinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu lembro. Posso responder? Pode. 5 pães e 2 peixes. Muito bem! Segunda pergunta. Em que lugar Jesus estava durante a multiplicação? Vamos ver, eu vou dar algumas opções. Primeiro, será que Jesus estava num mar? Será que Jesus estava numa floresta? Ou será que ele estava num lugar deserto? Deixa eu ver. Eu acho que é um lugar deserto. Muito bem! E vocês aí estão acertando? Vamos lá. Próximo. Quantos cestos os discípulos juntaram no final que todo mundo comeu? Eles pegaram cestos e juntaram todo o resto da comida. Quantos cestos deram? Quanto será? 12. Muito bem! É. Próxima pergunta. Em qual livro da Bíblia essa história da multiplicação se encontra? Olha só, eu sei que tem mais de um livro, mas a tia Mariana, ela falou o nome de um. Eu quero saber qual foi esse que ela falou. Essa tá difícil, hein? Deixa eu ver. Eu acho que alguma criança já respondeu aí em casa. Lembrei. João! Muito bem! Próxima pergunta. Quem que tinha um lanchinho para dar para Jesus? Quem que tinha um lanchinho? Tinha uma pessoinha no meio de todo aquele povo. Era um menino! Muito bem! É. Agora nós vamos para as nossas perguntas da história missionária. Vamos lá? Primeira pergunta. Qual era um dos versículos favoritos do Clarence? Deixa eu ver. Será que o Léo vai lembrar?
Jeremias 33:3. Olha, muito bem. Esse foi muito fácil, né? Porque eram todos números iguais, né? 3, 3, 3. 3. Isso, exatamente. Próxima pergunta. O que os índios chamavam de ratoeiras? Ratoeira? Vocês lembram? Ah, sim. Era o rádio pequenininho. Muito bem, de madeira, né? Era um pedacinho de madeira. Muito bem. Terceira pergunta. Qual era o nome do programa que contava a história sobre o Equador? Ele tinha um nome, esse programa, e também eu quero saber que tipo de histórias esse programa contava. Esse é para quem prestou atenção em cada detalhezinho. Essa é difícil, hein? O nome do programa, deixa eu ver. Ah, eu acho que eu sei. Qual é? O Galeão Espanhol. Muito bem. E que tipo de história ele contava? Essa parte eu acho que eu não sei. Não? Então eu vou te Não dizer. lembro. Agora então eu vou te dar uma dica. Ele falava de histórias de Piratas. muito bem. E exploradores. Dores. Muito bem. Piratas exploradores. Muito legal. E a última pergunta. Eu quero saber como os índios já conheciam a Jesus quando os missionários chegaram lá. Vocês lembram que os missionários chegaram para falar de Jesus, mas os índios já sabiam? Como que isso aconteceu? Através do rádio. Muito bem, através do rádio eles ouviram a palavra de Deus. Muito bem, né? Você tá de parabéns, viu? Obrigado. E vocês aí também são de parabéns, se vocês responderam tudo certinho, prestaram bastante atenção. E agora nós vamos terminar o nosso tempo. Um beijo para vocês e eu espero que vocês tenham gostado de toda a nossa programação.